Certo. Eu vou apresentar agora o pesquisador, o Dr. Murilo Santiago, que vai falar para nós hoje sobre o desenvolvimento de dispositivos flexíveis, utilizando materiais à base de celulose. O Murilo, ele possui graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina, um local onde trabalhou durante 2 anos, na área de biosensores e sensores biomiméticos. Possui mestrado e doutorado e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Então, eu tive o prazer de trabalhar durante 6 anos com o Murilo no laboratório do professor Kubota, então é um prazer muito grande vê-lo aqui apresentando, né, os trabalhos dele como pesquisador independente. Desde 2015, o Murilo ele se encontra no Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o LN Nano, do CNPEM, em Campinas, e ele vem desenvolvendo trabalhos utilizando principalmente dispositivos eletroquímicos e sensores eletroquímicos e elétricos, baseados em plataformas flexíveis, fazendo uso principalmente de materiais que a gente se encontra na natureza, né, como celulose, entre outras. Então, acho que o Murilo vai poder mostrar para vocês hoje esse overview, essa possibilidade de como a natureza traz para nós materiais eletroquimicamente ativos. Muito obrigada, Murilo, por ter aceitado, né, dar essa palestra hoje para nós, é um grande prazer. E agora eu passo a palavra a você. Bom, queria agradecer a Cecília aí pelo convite, o Bruno, o Alex. É um prazer enorme aqui poder estar apresentando para vocês, tá? Esse seminário, nessa equipe aí tão qualificada, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os dispositivos flexíveis e alongáveis à base de celulose que a gente vem desenvolvendo, tá? Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso laboratório aqui, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né? Então, a gente tem basicamente 4 grandes laboratórios aqui dentro desse centro: o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, o LN Bio e o LN Nano, no qual eu faço parte, tá? E todos esses laboratórios, eles trabalham basicamente em 4 eixos de atuação, tá? A gente tem laboratórios abertos para a comunidade, a gente faz pesquisa interna, a gente dá suporte para a questão de inovação, trabalho com empresas, e a gente também trabalha na questão de educação, disseminação de conhecimento, monta workshops, né, e cursos técnicos mais específicos, tá? Bom, como a maioria de vocês sabe, o CNPEM ele é a casa do laboratório Sirius, né, nosso novo acelerador de partículas, um dos mais potentes do mundo. Aqui nesse slide só quero compartilhar com vocês algumas das linhas de luz que nós vamos ter, que vocês poderão submeter propostas e estar utilizando, combinada com a pesquisa de vocês, eletrodos, procurar entender os fenômenos que acontecem tanto na interface como no bulk, usando algumas técnicas, tá? Se você estiver mais interessado, é só acessar esse link aqui embaixo, tá? Bom, como o título fala de flexível, por que é interessante trabalhar com dispositivos, eletrodos flexíveis, né? Então, a gente pode melhorar bastante as propriedades mecânicas desses materiais, acoplar eles com diferentes tipos de superfície, né? Por exemplo, em embalagens de alimentos, está monitorando alguma espécie, algum analítico de interesse, né? Pensando que a gente quer acoplar isso aqui, esse dispositivo com a biologia, a gente deve estar em mente o quê? Que nada é plano na biologia, então a gente precisa acomodar bem esses sensores nessas superfícies, né? Por exemplo, envelopar ao redor do seu coração para fazer algum tipo de medida de impulso elétrico, ou laminar esse dispositivo no seu cérebro, ou até mesmo anexar sobre a pele, como a gente já viu em alguns outros trabalhos, né? Então, esses dispositivos têm sido utilizados na parte de energia, como capacitores, na parte de sensores e também em alguns atuadores, tá? A natureza ela é bastante rica, ela é extremamente rica em estruturas flexíveis, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o mosquito fêmea, ou a Aedes aegypti, né, e der um zoom aqui, a gente vai ver essa sonda aqui chamada de proboscis, né?
Então, basicamente, o mosquito fêmea utiliza isso aqui para ir lá e coletar o nosso sangue, tá? E ela é bastante esperta, porque ela protege essas estruturas internas, esses canais, como uma espécie de um casaco, que a gente chama de lábium, tá? E quando a gente dá mais um zoom nessa estrutura interna aqui, a gente não tem, na verdade, uma sonda, a gente tem um arranjo de sondas, tá? Sendo que algumas sondas, elas servem para serrar a pele, como essa figura D aqui mostra. Outras duas sondas, ali número 2, funciona como atuadores, tá? Que serve para separar a pele, para ela então vir com essa sonda principal que serve como coletor de sangue. E o mais interessante disso é saber o quê? Que essa procura pelo vaso sanguíneo, ela não é randômica. Na verdade, ela tem um sensor nessa ponta que detecta compostos que são naturalmente exalados pelo sangue e procura essa veia e vai lá e chupa esse sangue como se fosse um canudinho microfluídico, tá? Então, a outra sonda ainda serve, por exemplo, para injetar compostos que impedem a coagulação do sangue. Então, o que a gente tem, na verdade, é basicamente algo bastante rico, né? Você tem uma sonda flexível, você tem microatuadores, você tem sensoriamento químico, você tem microfluídica, tudo combinado, tá? Quando a gente olha para o polvo, por exemplo, você vê que ele pode estar preso aqui dentro dessa caixa, se alguns lembram lá da Copa do Mundo, que ele selecionava, né, alguns times, ele pode estar preso dentro dessa caixa e pode colocar os tentáculos para fora, alongar esses tentáculos, tá? E procurar alimento, porque ele também tem uma série de sensores espalhados por esses tentáculos, tá? Então, a natureza ela é bastante incrível. Se a gente pega aqui, por exemplo, agora, uma árvore, né? A gente tem uma combinação também de propriedades químicas com mecânicas, né? Então, a raiz, dentre as suas inúmeras eficiências, ou digamos assim, propriedades, ela garante a adesão da árvore no solo, né? Já que na parte superior a gente pode ter reações redox bastante eficientes, como a fotossíntese, que ocorre lá nas folhas. A gente tem transporte de líquidos pelo meio desse caule, chega até se espalha por essa árvore, uma combinação de estruturas hidrofílicas e hidrofóbicas, né, da lignina, celulose. E se a gente olha aqui, por exemplo, nesses pine cones aqui, que fica na extremidade desses galhos, eles também podem funcionar, eles sentem algo que está ao redor do ambiente, por exemplo, como diferenças de umidade, você consegue abrir essas estruturas, né, dependendo da umidade que você tem ali no meio, tá? Bom, quando a celulose, né, é bastante interessante, vocês já viram uma série de apresentações aí durante esse evento, né, então eu não vou falar todas essas vantagens que a gente tem aqui, dessas estruturas do substrato de celulose, né? Eu comecei a trabalhar com esses dispositivos de celulose aproximadamente 10 anos, né? Então, se a gente parte de uma única folha de papel, a gente consegue fazer microcanais, depositar nanofilmes sobre esses canais e fazer células eletroquímicas. Ou a gente também pode fazer o quê? Combinar múltiplas folhas de papel, tá? E fazer circuitos tridimensionais, tá? E aqui nesse caso, nesse trabalho que a gente publicou, a gente faz circuitos entre várias folhas de papel sem criar um espaçamento físico, um buraco para comunicar, tá? Então a gente manda íons e polimeriza toda essa estrutura e a gente consegue fazer isso sem danificar, vamos dizer assim, a estrutura do papel. A gente pode pegar também outros materiais à base de celulose, tá? Que agora a gente acopla na superfície e eles são transparentes, tá? Então, aqui a gente depositou alguns polímeros condutores e fez sensores vestíveis, no caso, para estar monitorando algumas espécies, tanto em meio líquido como em contato sólido-sólido de alguns ácidos, tá? Bom, agora quando a gente vai partir lá, por exemplo, para a construção de algum sensor, dispositivo eletroquímico, a gente precisa lá de um material condutor, né? Então, o carbono, ele é bastante interessante porque ele tem basicamente um baixo custo, tá? Ele é um material bastante condutor, tá? Aqui tem uma foto de um exemplo de um mineral de grafite, tá? Que tem bastante no Brasil. Inclusive, no Brasil, a gente tem um dos materiais mais
com uma excelente qualidade, tá? Ele também é um precursor de uma série de nanomateriais, tá? Então, se a gente pega aqui a estrutura aqui do grafite, a gente tem tanto esse plano basal como o plano ED, é possível esfoliar esses materiais e fazer, por exemplo, grafeno, óxido de grafeno reduzido, tá? Uma série de materiais. Então, ele acaba sendo um precursor bastante interessante, né? O grafite. A partir disso aí, a gente consegue estabelecer uma série de plataformas, tá ok? Como que a gente agora faz esses dispositivos, né, usando carbono lá na celulose, né? Bom, tem uma série de técnicas que a gente pode utilizar para transferir esses materiais de carbono para o nosso substrato flexível. Então, técnicas de impressão, técnicas de transferência, filtração, uma série de outras que eu acabei não listando aqui, tá? E basicamente todas essas aqui a gente precisa estudar o quê? Avaliar, né? A composição do solvente, a viscosidade, o tamanho de partículas, se vai entupir o bico da impressão, se não vai, se vai passar no filtro, se não vai. Em alguns casos, a gente precisa fazer um tratamento térmico também, né? Então, pensando nisso, a gente procurou olhar qual que seria a forma mais simples de a gente fazer trilhas condutoras de grafite sobre o papel, tá? Então, se a gente pega lá, por exemplo, uma criança lá desenhando, rabiscando sobre o papel, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está basicamente transferindo a seco, né, o grafite, né, devido a essa estrutura lamelar, a rugosidade do papel, transferindo a seco o grafite sobre o papel. E se você repetir esse processo, na verdade, você consegue deixar uma trilha bastante condutora, tá? Então, foi aí que a gente começou. Daí a gente fez uma busca na literatura, a gente já viu que tinha vários outros trabalhos, né, para diferentes áreas. Vocês podem ver aqui nesse slide, a gente tem tanto a parte de eletrônica, a parte de energia também sendo bastante explorada, como supercapacitores, nanogeradores, e uma série de outros sensores, sensores de movimento, e também para sensores eletroquímicos, tá? Bom, qual que é o problema? A performance desses dispositivos, vamos dizer assim, depositados com lápis era bastante limitada. A gente começou a dar uma olhada na literatura, tá? E viu que tinha também existe uma série de diferentes tipos de lápis que a gente pode escolher, né? Desde a escala H, que é a escala mais dura, quer dizer que você tem mais binder, né? Mais outros aglutinantes para formar esse grafite, até a escala lá no final, a B, né, que se representa blackness, você consegue depositar mais facilmente o grafite sobre o papel, tá? Então, no cenário, o melhor cenário, basicamente, é trabalhar com essa faixa de escala aqui, onde você consegue depositar muito melhor o grafite sobre o seu material, tá? Então, nossa motivação foi o quê? Será que a gente consegue, a partir de uma técnica extremamente simples, fabricar dispositivos eletroquímicos de alta performance? Foi aí que a gente começou a investigar, tá? Então, primeiro a gente partiu do quê? Um pedaço de papel tratado com cera, a gente cria um depósito de grafite, um filme de grafite sobre esse papel, faz um contato elétrico aqui com uma tinta de prata e depois isola a área do nosso eletrodo de trabalho. Então, vocês podem ver aqui nessas duas microscopias que a gente tem começo as fibras, depois um filme bastante homogêneo de grafite depositado sobre o papel. Para fazer a célula eletroquímica, a gente usou um sistema de 3 eletrodos, onde basicamente a gente tem o sistema confinado aqui, de configuração tipo sanduíche, né? Bastante flexível. Só que quando a gente fazia as medidas eletroquímicas, a gente percebeu o quê? Que a nossa sonda redox, a gente apresentava o quê? Baixas correntes, um alargamento muito grande de sinal, um sistema com uma cinética bastante preguiçosa para esse sistema de estudo, né? E a gente fez o quê? Tanto tratamento de oxidação como de redução para justamente melhorar essa química de superfície. Então, a gente estava trabalhando lá na região de eletrólise da água, aqui vocês podem ver as bolhas de oxigênio saindo da superfície do eletrodo de trabalho, tá? E isso facilitou a performance, né, o tratamento do nosso dispositivo, tá? Basicamente, então, esses eletrodos recém-fabricados, eles possuíam uma cinética muito lenta de transferência de elétrons quando a gente avaliava por aquela sonda, tá? E o que a gente observou? Que após o tratamento de oxidação, a gente verificou que
algumas partículas, os nanodetritos, eles saíam da superfície. A imagem de AFM aqui mostra uma série de pontos, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas depois da oxidação, basicamente, esses nanodetritos desapareceram da superfície, tá? Isso pode ser tanto o material de carbono, como resíduos de aglutinantes, ou partículas de grafite fracamente aderidas nessa superfície, tá? O Rama revelou o que para a gente? Tá? Fazendo um mapeamento dessa superfície, a gente tem na literatura que quanto mais alta for essa razão I, D e G, quer dizer que são partículas de carbono extremamente pequenas. Tá? Então, são basicamente esses pontos vermelhos que vocês veem aqui nessa superfície. E depois da oxidação, basicamente, eles praticamente desapareceram. Então, basicamente, garantiu para a gente o quê? Que esses nanodetritos de carbono estão sendo lixiviados por esse processo, por esse tratamento eletroquímico, tá? Então, basicamente, é um processo simples e rápido, ele leva de uma cinética, aumenta a cinética de transferência de elétrons, né, essa constante heterogênea, e a gente tem uma superfície bem mais homogênea aqui como resultado desse tratamento, tá? A gente observou também que essa oxidação, ela gera grupos oxigenados que então, facilitam a interação com o solvente, eles podem ser desprendidos da superfície, né? Então, a gente mapeou esse eletrodo, desde o eletrodo recém-preparado até a oxidação e a redução, e ver como que essa química de superfície ela está mudando, tá? Então, após a redução, a gente não restaura completamente a química de superfície, mas a gente verificou que a performance do eletrodo ela se mantém, tá? O que a gente está estudando agora? Depois que a gente aprendeu a tratar essa superfície, a gente está trabalhando um sistema de nanofuncionalização com polidopamina, tá? Esse aqui é inspirado nesse trabalho da Science de 2007, onde os autores eles verificaram o quê? Que os mariscos eles se aderem a qualquer tipo de superfície, tá? Sejam rochas, cordas, galões. E uma das espécies químicas responsáveis para isso eram resíduos de dopa e de lisina. Então, eles basicamente usaram o quê? A polidopamina para simular justamente esses resíduos, tá? Tanto o catecol aqui como o grupamento amino. Então, deixando essa dopamina num determinado pH, ocorre uma autopolimerização e esse filme se deposita em qualquer tipo de superfície. A gente está trabalhando agora para modificar aqueles eletrodos de grafite com esses nanofilmes de polidopamina. O que a gente tem observado? Uma redução catódica aqui do potencial de um deslocamento catódico, né, do potencial de oxidação do NADH, um aumento de corrente, e verificou que esses dispositivos são bastante estáveis. Aqui a gente deixou eles dentro do laboratório por até 15 dias, a gente observa que as correntes são praticamente as mesmas, tá? Esse aqui é um trabalho do meu aluno de mestrado, Leonardo, tá? E outro trabalho com a polidopamina da Priscila, onde ela está modificando algumas superfícies, como esse vídeo mostra aqui. Nesse pedaço de papel do lado direito, ela depositou uma trilha com esse nanofilme de polidopamina. E esse nanofilme garante o quê? Uma hidrofilicidade para essa superfície, tá? Vocês podem ver que essa gota, ela rola num ângulo bem menor quando a gente tem um filme de polidopamina. Enquanto que no experimento controle, basicamente, a gente precisa até dar um pequeno empurrão para essa gota deslizar sobre essa superfície, tá? Bom, com o lápis a gente faz o quê? A gente deposita o carbono somente uma face do papel, tá? Então a gente tem resistências de folha na ordem de 40 a 45 ohms. Já quando a gente piroliza esses materiais, toda a folha de papel, a gente consegue aumentar muito mais a condutividade, tá? Então aqui tem um exemplo desses materiais pirolizados à base de celulose. O Thiago Paixão também mostrou uns trabalhos bastante interessantes nessa área. E quando a gente piroliza em atmosfera inerte, basicamente a gente tem o quê? Materiais extremamente condutores e porosos, tá? Então são bastante atraentes, né? Atrativos para aplicações na área de eletroquímica. Só que a gente tem duas limitações que a gente precisa contornar, tá? Uma, eles são extremamente frágeis. Perceba aqui que se você logo aperta esse dispositivo de papel pirolizado, ele se quebra em vários pedaços. E são superfícies bastante hidrofóbicas, tá? Então, aqui o que a gente procurou desenvolver? Um novo método de fabricar esses eletrodos, tá? Então, a gente piroliza uma folha de papel, tá? Do papel filtro, utiliza uma plotter de corte, então a gente aqui separa todos os eletrodos, deposita acetato de celulose no eletrodo de trabalho, que em seguida eu vou explicar por quê, eletrodo de referência, tá?
e acopla essa folha pirolizada sobre um elastômero, que no caso aqui foi um PDMS. Então aqui a gente finaliza o tratamento dessa superfície, do material, separa os eletrodos e incorpora ele no PDMS. Mas a parte-chave, ela está justamente nessa etapa aqui, ó, tá? E aqui que foi um processo que a gente chama de bioinspirado, porque a gente se inspirou naquele processo das raízes, garante adesão, enquanto as folhas lá em cima a gente tem as propriedades redox desses materiais, tá? Então, como que funciona? Logo naquela etapa ali onde a gente solta sobre o elastômero, que é um líquido viscoso, tá? Como o eletrodo de trabalho ele está modificado com acetato de celulose, a porosidade do eletrodo de trabalho ela diminui, tá? E isso acarreta no quê? A gente promove um retardo do fluxo capilar de baixo para cima, ou seja, o PDMS no final da cura ele não atinge o topo, a face do topo do eletrodo de trabalho, tá? Para deixar justamente as fibras livres para ficar em contato com a solução. Enquanto isso, os outros eletrodos a gente tem a camada de grafite depositada e no contra-eletrodo um pouquinho do elastômero. Isso fica mais claro quando a gente olha essas imagens aqui do microscópio confocal, tá? Se vocês olharem aqui o eletrodo de trabalho, basicamente ele está livre dessa região branca aqui, que é o elastômero, tá? Enquanto que na referência a gente tem a camada de prata bastante contínua, tá? Aqui na parte de embaixo é um corte seccional dessa estrutura, tá? Onde vocês veem aqui nessa imagem do meio que as fibras estão bastante expostas para a superfície, no topo, tá? Já no eletrodo de referência, a gente tem a camada de cima e no contra-eletrodo um pouco de resíduo de PDMS. Então, basicamente, aqui nessa figurinha da árvore, a gente tem lá as fibras de celulose, garantida adesão, e lá em cima, nas folhas, essa reação redox. Quando a gente piroliza esse material à base de celulose, basicamente a gente tem o quê? Converte ela num material extremamente condutor, só que essas fibras são mecanicamente muito frágeis. Então, a gente substitui o solo pelo elastômero, que é o PDMS, para garantir justamente a propriedade mecânica. Só que esse elastômero ele não pode chegar até o topo do eletrodo, para justamente ali a gente tem a nossa reação redox na superfície, tá? Então a gente fez uma série de caracterizações, tá? Tanto sem modificar o eletrodo de trabalho, a gente percebe que não tem nenhuma melhora, mesmo fazendo tratamento eletroquímico, mas quando a gente modifica ele, promove esse retardo do fluxo, o PDMS não chega até o topo das fibras, e a gente tem uma performance eletroquímica, uma reversibilidade nesse processo bastante interessante. A gente caracterizou eletroquimicamente, aqui a gente tira uma série de outros parâmetros, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é justamente esse ensaio mecânico, tá, pessoal? Vocês vejam aqui nessa linha, aqui na porção inferior do slide, que a gente dobra 90 graus o eletrodo para cima, dobra para baixo, faz um ensaio de torção e também de dobragens agudas, tá? E vocês percebam que aqui, que antes e após o experimento eletroquímico, as linhas aqui do voltammograma, elas praticamente se sobrepõem, dizendo que ele está mecanicamente bastante estável, né? Dobrando, torcendo e dobragem aguda, realmente apertando os eletrodos. Já um ensaio mecânico ainda mais drástico é pegar o quê? Pegar essa célula eletroquímica, esses 3 eletrodos e alongar esse dispositivo, tá? Esticar ele. Então a gente esticou até 75% do tamanho inicial. Percebam que agora a gente forma uma série de microfissuras, tá? Chega até a região onde ficam desconectadas aqui, tá? Formam ilhas condutoras, tá? Aí quando a gente volta ele para a posição inicial, o que basicamente a gente vê aqui pelo confocal, aqui essas setas indicam a formação dessas microfissuras, a gente observa que a rugosidade vai aumentando. Isso é devido ao quê? Justamente essa quebra do papel pirolizado, mas ele é reversível. Já essas imagens de MEV, vocês percebam aqui as regiões de microfissuras, tá? Percebam que após a gente retornar para a posição inicial, elas se encontram novamente, tá? Isso garante o restabelecimento do contato elétrico do nosso material. E aí, novamente, como vocês podem ver, antes e após esse ensaio mecânico extremo, basicamente os voltammogramas eles se sobrepõem. Então, basicamente, garante a ótima performance mecânica, propriedade mecânica, tá? Então, com isso, a gente acabou resolvendo. Agora, tem outro problema. Essas superfícies, elas são
bastante hidrofóbicas, tá? Tanto o PDMS é hidrofóbico, como o material pirolizado. Então, aqui para resolver, a gente usou de novo o sistema de polidopamina, que é fácil de polimerizar sobre a superfície, tanto condutora como isolante. E agora, o que a gente quis fazer? Colocar um outro mediador redox na superfície. Então, o sistema de codeposição. A gente usou aqui, no caso, o azul de Meldola, né? Então, deposita tanto a dopamina como o azul de Meldola. Vocês podem observar aqui nessas imagens aqui embaixo, que o controle, a gente não consegue espalhar muito bem a nossa solução aquosa, tá? Porque as superfícies são hidrofóbicas. Já quando a gente tem o nosso filme de polidopamina, ocorre um melhor espalhamento, já garante a molhabilidade dessa superfície, tá? Bom, aqui nesse gráfico, nesse slide, a gente primeiro estudou basicamente como que a molhabilidade é afetada, tá? Então percebo nessa curva em preto aqui, que só o azul de Meldola não altera a molhabilidade do nosso sistema. Só a polidopamina diminui bastante, tá? E quando a gente tem essa mistura, né, essa combinação, os processos de codeposição, o ângulo de contato diminui para regiões hidrofílicas, tá? Esse ângulo de contato ele diminui porque a espessura do nosso filme de polidopamina e azul de Meldola ele tá aumentando. Vocês podem ver nesse gráfico, a gente acaba aumentando ele até para em torno de 60, 70 nanômetros, tá? E algumas regiões do eletrodo elas são bloqueadas, tá? Então existe o quê? Um balanço entre corrente e tempo de deposição. Para tempos curtos a superfície é hidrofóbica, a corrente é alta. Para tempos maiores a área diminui, mas a superfície acaba sendo hidrofílica. A gente acabou testando aqui curvas de cronoamperometria, tá? Com ensaio mecânico. Então, a gente alongou esse dispositivo, voltou ele para o estado inicial, a gente observa que as curvas de amperométricas para detecção de NADH, agora em baixos potenciais, são bastante reprodutíveis, tá? Esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês, que ele mostra que agora, como as superfícies são... as superfícies são hidrofílicas, tá? Devido ao filme, a gente trabalha com um sistema de autocoleta de solução aquosa, tá? Porque a gente mergulha o dispositivo, agora tira somente onde a gente tem um nanofilme, ele acaba molhando e coletando somente aquele volume. Já no controle, vocês podem ver que não acontece nada, o líquido não fica, porque tanto o material pirolizado e o PDMS são hidrofóbicos. Então, é um sistema de medida em campo, onde você só mergulha e retira o dispositivo, tá? Bom, agora mudando para a última parte, a gente falou da parte do papel, tanto pirolizado como ele somente como substrato, né? Mas como que a gente pode agora melhorar ainda mais essas dimensões, esses canais, utilizando materiais à base de celulose? Basicamente, o que eu quero? Mais canais por unidade de área, tá? Então, a largura desses microcanais no papel ela é bastante, vamos dizer assim, limitada. Ela serve para uma série de aplicações que a gente já viu, mas ela ainda está na ordem de milímetros, né? Então, a gente tem uma resolução lateral um tanto quanto pobre, tá? O que a gente faz para preparar o papel? A gente sai de uma árvore, faz lá uma série de processos, vira aquela maçaroca, tira a lignina, fazer o branqueamento e tem lá uma estrutura basicamente toda randômica de fibras no papel. Agora, se a gente voltar aqui para a árvore, basicamente aqui um pinus, e cortar aqui e olhar para o tronco dele, o que a gente vê? São canais altamente alinhados, tá? Durante todo esse percurso da árvore, tá? Então, são inúmeros canais por área, tá? E eles são altamente alinhados nessa estrutura. Isso serve tanto para aplicações na área de sensores, de energia, na parte de tratamento de água e por aí vai, tá? Só tem um problema, essas árvores elas crescem muito lentas, né? Por exemplo, o pinus leva cerca de 25 a 30 anos para crescer. Aí surgiu uma colaboração entre nós, aqui do LN Nano, e o professor Omar Pandoli, lá da PUC-Rio, que foi contemplado pelo Instituto Serra Pilheira, e ele já trabalha com bambu há vários anos, né? Então a gente começou a olhar para a estrutura anatômica do bambu, tá? Então, ela tem as mesmas vantagens lá de a gente olhar para uma árvore, só que agora o bambu ele é um vegetal, né? Bastante canais por área, altamente alinhados. Só que o bambu ele cresce extremamente rápido, tá?
Algumas espécies elas podem crescer até 10 centímetros por dia. Isso quer dizer o quê? Se você tiver calma, paciência necessária, você pode pegar sua cadeirinha, sentar na frente do bambu e ver literalmente ele crescer na sua frente, tá? Então ele é um material único para aplicações sustentáveis. Como que a gente agora constrói esses dispositivos de lignocelulósicos, né? Pensando principalmente em dispositivos elétricos, dispositivos eletroquímicos. Bom, isso aqui é o que tem de estado da arte nessa área, tá? Você tem aqui a madeira, basicamente, onde os autores mergulharam ela numa liga, fizeram um vácuo, aqueceram e o líquido subiu por capilaridade, tá? Preencheu esses canais, onde eles obtiveram o quê? Canais condutores com uma alta anisotropia elétrica, tá? Só que tem algumas desvantagens dessa rota, porque você precisa aquecer bastante para preencher esses canais, tá? Então, pensando se você tiver algo biológico já incorporado, já vai ser comprometido. E por último, a natureza cria canais ocos, tá? E com essa rota você acaba entupindo todos esses canais, ou seja, todo aquele trabalho que a natureza tem de orientar, alinhar e deixar oco para transportar líquido e outras coisas acaba sendo comprometido. Então, o que a gente fez? A gente fez um novo sistema de deposição, tá? Onde a gente usou aqui um pedaço de bambu, partiu de uma tinta de prata, tá? Coloca no topo da superfície do bambu e puxa por vácuo. Tá? E continua fazendo esse processo de sucção. Ou seja, a prata agora ela se deposita somente nas paredes do bambu. Tá? Então, basicamente, é um processo bastante simples e rápido, não requer aquecimento, forma uma espessura de em torno de 10 micrômetros, e perceba aqui que num pedaço de bambu de 6 milímetros de diâmetro, a gente tem cerca de 40 microcanais. Tá? Isso é realmente fantástico. Essas imagens aqui mostram antes e depois da deposição com a prata, tá? O imaginamento químico com EDS mostra que em verde a gente só tem a prata só nas bordas, tá? Confirmando realmente a nossa hipótese. Essa imagem de microtomografia de raio-x mostra o mesmo pedaço de amostra, tá? Antes e após a deposição com a prata. Vocês percebam que nesse corte, essa fatia de pizza aqui, todos os canais eles são ocos, tá? Quando a gente dá um zoom em um deles, percebe que essa região branca que está aqui nessa última figura aí, é justamente a camada de prata que está só ao redor. Fazendo isso, a gente consegue agora fazer dispositivos tridimensionais, aproveitando dessa estrutura anisotrópica do bambu, criando também redes condutoras anisotrópicas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente mede a resistência elétrica nesse sentido aqui, ela é extremamente baixa. Mas quando a gente mede ela lateralmente, tá? Então o sistema acaba sendo bastante resistivo. E essa rota, a gente conseguiu chegar numa alta condutividade, uma das maiores até agora para materiais de celulose ordenados. Tá? E como esses canais são separados, não tem curto-circuito entre os canais. Quando você mede eles, tenta medir canais isolados, ele só conduz naquele próprio canal. Esses circuitos a gente consegue fazer o quê? Redes tridimensionais, ou seja, injetar elétrons pela face de baixo, ele alimenta um LED que está lá em cima no topo do bambu e retorna para a face inferior. A gente pode usar as faces laterais do bambu, tá? Onde agora a gente injeta corrente por baixo, ele sai pela parede lateral, acende o LED e retorna. Pode fazer sistemas ainda mais complexos, tipo serpentina. Ele começa pela lateral e começa a fluir até o topo internamente, e sair lá na outra face e acender esse LED. Inclusive sistemas onde você consegue rotacionar esse bambu e acender diferentes tipos de LEDs que estão por causa justamente desse alinhamento desses canais que são condutores. Tá? Bom, como os canais agora eles são ocos, quer dizer que a gente pode fluir líquidos dentro desses canais. Tá? Então a gente desenvolveu aqui um aquecedor, tipo microfluídico, usando o efeito Joule, né? Então, quando a gente aplica corrente nas faces, nas extremidades do bambu, percebo que quanto maior a corrente, maior a temperatura interna que a gente consegue chegar, tá? Quando a gente passa líquido e mede a temperatura na saída, a gente consegue esquentar essa água, né? Então, a gente consegue ajustar essa temperatura, tanto pelo fluxo como a corrente que a gente passa. E qual que seria a vantagem nesse caso? Bom, a celulose, os materiais à base de celulose, eles têm uma condutividade térmica
muito baixa, muito pobre. Quer dizer o quê? Se você tentar aquecer o líquido que passa lá dentro pela região externa, a gente vai perder muito calor para o meio exterior do que injetar calor lá dentro. Agora não, cada microcanal é um aquecedor, tá? Então por isso que a gente consegue aquecer com bastante eficiência. Bom, por fim, como a gente consegue preencher esses canais com as tintas de prata e elas são ocas, quer dizer que a gente agora coloca não só líquido, mas consegue colocar algumas pastas condutivas, tá? Então aqui a gente explorou essa estrutura desde o processo de fabricação, colocando uma resina epóxi, flui gás pela parte de baixo, ela abre lá em cima e agora você consegue preencher com uma pasta de nanomateriais de carbono esses microcanais, tá? Então aqui basicamente a gente tem um arranjo, uma série de microeletrodos no topo do bambu, tá? Isso aqui usando ele somente como eletrodo de trabalho, tá? Faz a caracterização eletroquímica, tira alguns parâmetros. Mas, bom, como esses canais são perfeitamente alinhados, quer dizer o quê? Que a gente consegue agora fazer uma célula eletroquímica totalmente integrada usando o bambu, porque não tem curto-circuito entre os canais. Então, a gente deposita a prata na face aqui de baixo, preenche com carbono toda essa face, e a área que a gente quer, basicamente, é o número de canais que a gente seleciona lá, o contato elétrico, na outra face, tá? E aqui, nesse caso, a gente, além de modificar com pasta de carbono, incorporou um mediador redox. Vocês percebam aqui que a gente tem caracterização do par redox azul da Prússia e demonstra com uma prova de conceito aqui a detecção de peróxido em baixos potenciais usando o sistema bioinspirado do bambu, tá? Esse trabalho foi bastante interessante, como ele tem desdobramento tanto para a parte de sensores, a parte de aquecimento e para a construção civil, uma vez que a gente consegue agora fazer circuitos que vão de um lado da parede até o outro lado da parede sem quebrar a parede, tá? Então, essa série de aplicações a gente bateu interesse a gente patentear e teve um desdobramento bastante bacana, tanto na mídia, na BBC Brasil, na BBC Mundo, no Globoplay, tem uma série de reportagens e a gente ficou bastante satisfeito com esse desdobramento desse trabalho em colaboração, né? Que em colaboração a gente consegue chegar muito mais longe. Bom, como características finais, né, da pesquisa, queria mostrar para vocês o sistema de transferência direta, extremamente simples, mas agora a gente consegue chegar ao quê? Com simples pode virar de alta performance, tá? Então a gente pode incluir filmes que agora deixam, além de incluir sítios ativos, quinonas, garante superfície hidrofílica que facilitam a molhabilidade da superfície. Já o papel ele pode ser condutor em toda a sua espessura, utilizando isso aqui, mas a gente precisou contornar o quê? Tanto a propriedade mecânica como a hidrofobicidade, tá? Então, usando esse sistema bioinspirado ali baseado na árvore, na adesão e na reação redox na outra extremidade, a gente conseguiu garantir a propriedade mecânica. Os filmes de polidopamina agora garantem a hidrofilicidade da superfície, garante o ajuste fino da espessura do filme, permite processo de codeposição, uma série de outras aplicações aqui é possível, tá? E por fim, os dispositivos de bambu, basicamente a gente aproveitou todo esse trabalho que a natureza faz de alinhar esses canais, tá? E eu não estou falando um centímetro, nem um metro, são vários metros, coisas que seria impossível a gente fazer uma estrutura tão alinhada dentro de uma sala limpa, por exemplo. Criou esses canais ocos que agora, sim, permite a gente incorporar líquidos, passar gases que ajudam a gente no processo de construção, incorporar pastas e aí abrir um leque de possibilidades, tá? Por fim, eu queria agradecer, peço desculpa aí pelos inconvenientes no início, acaba acontecendo, eu queria agradecer todos o time do LN Nano, todos os meus colaboradores, queria falar que a gente tem bastante aluno de graduação assistindo, o CNPq tem um programa de bolsa de verão, onde os alunos de graduação do Brasil inteiro pode aplicar, e esse programa, os alunos selecionados recebem tanto passagem, como bolsa, como diário em hotel, e ficam 2 meses executando atividades de pesquisa no nosso centro. Caso vocês tenham alguma dúvida, curiosidade, é só acessar o link. Queria agradecer ao Cisnano, principalmente aí a Cecília, o Alex, o Bruno, pelo convite, fiquei bastante contente. A CAPES pela bolsa do Leonardo, o Leonardo e a Priscila são meus 2 alunos de mestrado. Queria agradecer o programa lá de pós-graduação em nanociências e materiais avançados, no qual eu estou credenciado como orientador, e ao Instituto Serra Pilheira,
que ajudou a gente tanto no trabalho do bambu, e eu queria dizer agora também que eu fui um dos contemplados na terceira chamada, e vou estar trabalhando justamente nesses materiais, essas monocamadas, de materiais que a gente encontra na natureza para buscar responder algumas perguntas fundamentais. Desculpa pelo atraso aí, queria agradecer a todos vocês novamente, estou aberto para algumas perguntas. Parabéns, Murilo, muito obrigada pela excelente apresentação, né? É um misto de muita criatividade científica em explorar esses materiais que estão ali na natureza e que a gente não tem muitas vezes esse olhar para eles, né? Então, dou os meus parabéns para você em trazer isso para nós aqui no evento, é fantástico. Eu vou abrir agora para perguntas, vou passar a palavra para o professor Fatibello. Professor Fatibello, se o senhor puder ligar o seu áudio e fazer as perguntas pessoalmente, será um prazer para nós. Obrigado, boa tarde a todos. Eu já enviei algumas sugestões para o Murilo, eu escrevi já algumas sugestões, né? Eu estava numa qualificação e, infelizmente, eu peguei a apresentação dele, faltando, acho que talvez um quarto da apresentação. E naquele caso que você faz a carbonização do papel, você tem algum substrato abaixo do papel ou é só o papel sozinho? Não, professor, obrigado pelos comentários aí. A gente tem um substrato embaixo, tá? Tem um substrato. Isso, ele é um elastômero, tá? É o PDMS, que fica embaixo. Ele que vai ajudar a ter a propriedade mecânica. Tá, porque então tudo que eu enviei, esquece. Eu estava pensando em colocar um polímero justamente embaixo do papel, à base de PVC, porque o filme é muito prático de fazer. Antigamente, os sensores, você sabe disso, potenciômetro eram feitos de membranas de PVC, usando PVC de alta massa molar, ciclohexanona ou THF, né? E aí você pode mexer com os plastificantes, tudo, mas como eu peguei começado, então essas sugestões você esquece, né? Não, é perfeito, essa é a ideia mesmo, tem um substrato. Porque você pode esborrifar, fica muito simples, você pode fazer grandes áreas esborrifando o material, ele seca rapidamente, você teria já talvez um substrato fino, que você pode fazer um controle disso, e ele fica bem flexível em função do plastificante que você coloca lá, né? Perfeito. Eu vendo esses bambus, eu achei fantástico. Talvez pudesse promover reações de interesse dentro desses canais. Se eu puder só complementar, esse parceiro nosso, o professor Omar, no Rio, ele trabalha justamente com essas reações orgânicas, click chemistry, e ele trabalha bem nessa parte, né? Então, é legal. Dentro dos canais. Isso, dentro dos canais, né? Então, a gente achou bastante interessante essa parte. Ele modifica esses canais com nanopartículas e promove reações ali, né? Talvez carbon dot, facilmente quimicamente, você faz dentro dos canais, ele já vai aderir nessas paredes, ou nanopartículas metálicas, reações tudo in situ, né? Isso, exatamente. Em lugar de ter que enfiar o reagente, esperar, você já faz as reações, e dependendo da vazão que você pode controlar, você vai ter o maior número de nanopartículas aderidas ou não, é questão de tentar, né? Parabéns, o legal é que a gente tem a mesma química de superfície que a gente conhece da celulose, pode oxidar a celulose, criar grupos ácido carboxílico dentro do canal, fazer as reações, né? Então é bastante... Grupos funcionais de reagentes que vão complexar um analítico de interesse, que para no canal também. Pré-concentração. Assim, pré-concentração, dá para fazer uma série de coisas. Muito obrigado, viu? Parabéns. Nada, que isso, eu que agradeço. Infelizmente eu tive que perder, eu estava numa qualificação. Não, obrigado por ter conseguido participar mesmo assim. Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar. Obrigadão. Muito obrigada, professor Fatibello, pelas perguntas, colocações, né? E, Murilo, a gente tem muitas perguntas pelo YouTube, você vai receber todas as perguntas, e o pessoal que a gente não conseguir atingir agora, pela nossa limitação do tempo, o Murilo vai receber todos esses questionamentos, tá? Eu vou fazer uma... Estou à disposição. Ótimo, Murilo. O Rafael, da Unicamp, está perguntando, é possível realizar voltametria ou qualquer outro experimento eletroquímico com o eletrodo de papel dobrado? Se sim, existe algum tipo de alteração nos resultados? Sim, aquele incorporação do PDMS, o primeiro ensaio mecânico que a gente faz, onde ele está com um dispositivo dobrado 90 graus, torcido, naquele caso em específico, a solução lá contendo a sonda redox, ela está lá,
o experimento eletroquímico foi feito naquela condição, tá? Já quando a gente tem um ensaio mecânico mais drástico, onde você precisa fazer a dobragem aguda, aí não, porque daí, como a superfície do PDMS é hidrofóbica, ela acaba empurrando para fora toda a solução. Mas em alguns cenários onde a gente faz a dobra, a gente consegue ainda manter a solução ali e fazer a medida durante o ensaio mecânico, tá? Um dos desafios agora é conseguir fazer medida eletroquímica esticando o dispositivo, tá? A gente está pensando em outras configurações para conseguir fazer isso, mas ainda não chegou lá. Legal, Murilo, e só mais uma pergunta, e daí a gente já vai passar para o próximo palestrante. O Guilherme Alves, da UFJF, está te perguntando qual que é o tempo de preparo dos eletrodos de bambu, basicamente, né? Você vai ter ali um array, é possível ter um array de microeletrodos? Como que você pensa em modificar esses canais? Tá. Bom, a parte de fabricação do bambu, uma vez que a gente recebe a amostra, né, do nosso colaborador, ela é bastante simples. A gente precisa só aquecer água para tirar algum resíduo de amido dentro do bambu. E a deposição com a prata é rápida, a secagem, incorporação é bastante tranquilo. O que dá um pouco mais de trabalho, mas já está tudo otimizado, porque o Omar trabalha muitos anos com isso, é justamente pegar lá o bambu, fazer um determinado corte, tirar um pedaço, uma aresta, ele já tem todo um sistema otimizado para fazer corte. Região do bambu, onde os microcanais são basicamente todos do mesmo tamanho, porque o tamanho deles varia com a posição que eles estão no bambu, seja na parte mais interna ou parte mais externa, tá? E sim, é possível fazer arranjos de microeletrodos, tá? Mas se você olhar ali depois no artigo, ou lembrar da imagem, perceba que muitas vezes esses eletrodos acabam ficando muito próximos uns dos outros, tá? Então acaba tendo aquele problema, não diria um problema, aquela questão que a Poliana levantou, que é justamente a sobreposição das camadas de difusão, tá? Mas a gente consegue selecionar somente um daqueles microcanais, deixar o restante todo isolante. Aí sim a gente consegue ter um microeletrodo único, se você quiser caracterizar nesse sentido, tá bom? Ótimo, Murilo, foram muitas perguntas, mas você vai receber todas em breve. Ótimo, eu que agradeço, Cecília. E eu agradeço novamente a sua apresentação, em nome de todos aqui da comissão organizadora, né? Foi excelente a sua exposição, muito obrigada, e a gente está muito ansioso para ver os próximos passos da Bambutronics, ok? Eu que agradeço e peço desculpa por qualquer inconveniente aí no início da apresentação. Tranquilo, essas coisas acontecem. Muito obrigada, Murilo. Obrigado, pessoal.